Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND em pauta. Hoje, crise financeira. Entenda os riscos de fechar negócios sem uma assessoria jurídica. E sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje com o presidente da OAB de Santos, Dr. Rodrigo Julião. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao ND. Como é que vai? Tudo bem, Roberta? Boa noite a todos, queridos telespectadores do Notícia em Debate. Um mês muito especial, o mês do advogado. Queria mandar também um grande abraço a todos os colegas advogados e advogadas, não apenas de Santos e da região. Entender também um pouquinho, então, diante disso, né, doutora, a importância da profissão, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, muitos negócios sendo fechados, alguns contratos sendo desfeitos e, às vezes, as pessoas optam até por não ter uma assessoria jurídica nesse meio de campo por questões de economia. Quais os riscos que isso pode acarretar? Sem dúvida, no mês da advocacia, a gente está aí com uma campanha também de valorização do advogado e justamente nesse mês aí dessa crise econômica, crise da saúde, infelizmente vivemos aí uma situação muito atípica da realidade e algumas pessoas de situações atípicas também tentam resolver os seus problemas, só que não da forma mais correta, da forma jurídica, da forma adequada, para que dê segurança jurídica às transações. E não são várias situações que acabam depois chegando no judiciário justamente por falta dessa assessoria jurídica prévia. Então, estamos aqui chamando a atenção para aquelas pessoas que estiveram, por exemplo, seu vínculo de emprego rescindido, ou tiveram que fechar o seu negócio, estão tentando revisar valores de locação. Façam sempre com a assessoria jurídica de um colega advogado, pela importância de dar efetividade à transação. Não é incomum chegar várias situações ao judiciário, situações que poderiam ser previamente ajustadas e acordadas com segurança jurídica. Então fica aqui essa ressalva que no momento de crise também, para solucionar os problemas, é imprescindível uma assessoria jurídica adequada à sua situação e à realidade concreta. A gente sabe, né, que o judiciário ele está sempre na mídia, né, doutor? Principalmente nesses últimos anos, parece que a função ficou ainda mais em evidência por causa da atuação do STF e de alguns juízes. Sendo assim, como que a gente poderia falar sobre o momento da profissão? O momento da profissão é um momento de valorização e de muita importância, né? Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal está à frente de todos os noticiários nacionais com questões importantes que decidem o futuro do Brasil. Não foi apenas com relação lá na década de 90, a questão que tivemos lá o primeiro impeachment e a situação do século passado, e agora também no início desse ano tivemos inúmeras situações que batem a porta do judiciário, processo das Lava Jato, que envolve ações contra ex-presidentes, no âmbito estadual. Então, a gente também tem muitas situações que envolvem os estados da federação. Infelizmente, no momento de crise, o judiciário acaba, às vezes, tomando a cena, mas, por outro lado, não no aspecto negativo, como muitos interpretam, mas sim positivo, para se fazer justiça, para passar à população a importância do cumprimento das leis, a importância do cumprimento das normas e, principalmente, da nossa Constituição Federal. Será que às vezes também não atua um pouco mais que a sua função? Sim, muito fala-se da questão da estatização do Poder Judiciário, né? Da questão do Judiciário tomar frente a algumas questões que seriam de outros poderes. A gente tem que estar à frente sempre dessa situação. A Ordem dos Advogados do Brasil, toda vez que toma conhecimento de algo, também à frente se manifesta contra eventual posicionamento ou de seus ministros ou eventualmente do próprio Supremo Tribunal Federal de maneira colegiada. Mas o importante é nós preservarmos sempre as instituições, preservarmos sempre a divisão e harmonia entre os três poderes. Nós temos que ter harmonia e independência entre os três poderes para conseguir valer o nosso Estado democrático, que é o mais importante nesse momento. Doutor, recentemente a gente teve aqui a questão do fórum em greve. Como é que ficou essa situação? Na semana passada tivemos a deflagração de uma greve sanitária. Na segunda-feira agora tivemos a abertura normal dos fóruns. Importante destacar que não houve fechamento no momento, o fórum já está nas suas funções, nos processos físicos sendo atendidos. A greve é um movimento legítimo por parte dos funcionários públicos. Gostaria aqui de destacar o trabalho realizado pelos funcionários públicos nos processos eletrônicos durante a pandemia, né? Não parou em nenhum momento, trabalharam de forma muito séria e muito eficaz em casa, no trabalho remoto. Porém, por outro lado, nos manifestamos contra essa greve sanitária, porque entendemos que o momento agora é de retorno.
Os processos físicos, eles são processos que estão paralisados há mais de 3 meses, processos que envolvem verbas de caráter alimentar e não podem continuar parados, né? Sempre procuramos destacar e defender a importância do servidor público, bem como a responsabilidade do servidor por exercer uma função pública. Quando ele presta o concurso, ele sabe do bônus e do ônus que tem de exercer uma função pública, e o judiciário não pode parar. Então, imediatamente nos manifestamos contrário à greve. Por quê? Porque estamos favoráveis à reabertura parcial. Quem é grupo de risco continua em casa, mas quem tem condições de trabalhar num horário reduzido, com todos os protocolos de segurança sendo cumpridos, fizemos uma fiscalização no fórum junto com o diretor do fórum, estamos abertos a ir também ao Tribunal de Justiça se necessário for, e na semana passada conversei pessoalmente com a Sujubes e coloquei a subseção de Santos à inteira disposição dos servidores para um trabalho seguro, cumprindo todos os protocolos de saúde que são recomendados na pandemia. O que não podemos compactuar é com paralisação de uma atividade tão essencial como é o Poder Judiciário. E o processo físico já retornou e não deve mais parar. Colocando aqui mais uma vez a subseção de Santos à disposição não apenas da sociedade, mas de todos os servidores para o cumprimento das normas e protocolos de medicina, saúde e segurança do trabalho. Vale a pena destacar ainda, Roberta, e para todos os queridos telespectadores, que o fórum está aberto no horário reduzido das 13 às 17, os processos físicos agora foram retomados, nós temos a possibilidade de digitalizar e transformar esses processos físicos em eletrônicos agora também, porém, precisamos do fórum aberto, precisamos de alguns funcionários lá dentro, claro que sempre respeitando o rodízio, respeitando as pessoas que estão em grupo de risco e, principalmente, respeitando a sociedade, que é o destinatário final da prestação jurisdicional. Ainda sobre essa greve, doutor, acho que o grande pleito que se fala é a questão da segurança. As pessoas ainda estão muito inseguras e se fala aí da questão da segurança a esse retorno, né? Isso em várias esferas. Nisso, existe segurança nesse retorno? Existe algum tipo de fiscalização das pessoas com máscara, álcool gel, as medidas todas de segurança para esse retorno do novo normal que se fala? Na semana passada fizemos uma fiscalização e tivemos uma audiência junto com o diretor do fórum, o doutor Paulo Mangerona, da qual eu queria aqui mandar um grande abraço e um agradecimento por todo o respeito que vem tendo com a advocacia e com a sociedade e também com os funcionários públicos. Colocamos à disposição o cumprimento de todos os protocolos, inclusive nas nossas salas de apoio. Nós, como uma instituição voltada para a sociedade e para os advogados, nunca deixaríamos abrir o fórum se o advogado estivesse em risco também, porque se o funcionário está em risco, a advocacia também ficaria em risco, a sociedade. Os protocolos estão sendo cumpridos. Felizmente, a greve teve uma adesão muito baixa por parte dos servidores e acho que essa conscientização da importância do retorno, um retorno rigoroso com o cumprimento dos protocolos de saúde e segurança e um retorno gradual, que é o mais importante. Ninguém está pedindo para que todos voltem ao fórum de uma vez. O que nós não podemos compactuar é ver shopping aberto, bares abertos, restaurantes abertos, voltando de forma gradual, e o Poder Judiciário que exerce uma atividade essencial fechado. Tá? Não estamos falando aqui dos processos eletrônicos, da qual nunca parou, mas o retorno dos processos físicos, que são processos também de cunho e caráter alimentar em muitas de suas vezes. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre um assunto muito importante, o aumento do número de crimes digitais durante a pandemia. Não sai daí, eu volto em um minutinho. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto agora é o aumento do número de crimes digitais durante a pandemia. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o Dr. Rodrigo Julião, presidente da OAB de Santos. Doutor, a gente estava falando sobre o cenário hoje da pandemia e uma das coisas que a pandemia acabou trazendo foi esse aumento no número de crimes virtuais, né? Um levantamento da New Space, empresa de tecnologia especializada em gestão de serviços de crédito, RH, cartões e segurança cibernética, diz que esses crimes aumentaram. Em contrapartida, os crimes tradicionais diminuíram, até porque as pessoas não estavam tanto nas ruas, né? O que isso representa? Não, sem dúvida, Roberto. O pessoal tendo que ficar em casa, né, isolado, acaba tendo um acesso muito maior à internet, acaba fazendo tudo pela internet, e com relação também a esses crimes virtuais, acabou tendo um aumento considerável.
e é algo que o judiciário tem que estar muito atento, porque se por um lado nós temos um direito constitucional de liberdade de expressão garantido, por outro a gente tem também direito à honra, à imagem, e aonde temos que procurar preservar também. Então tem uma discussão muito alta hoje no Poder Judiciário, no Senado Nacional, principalmente no que envolve a fake news, né, que temos um inquérito lá, várias decisões do ministro Alexandre de Moraes com relação a bloqueio de contas pessoais em redes sociais. Então a gente tem que aguardar aí o posicionamento do Supremo Tribunal Federal final pelo seu órgão colegiado, lembrando sempre que o mais importante é garantir a liberdade de expressão. Não podemos em nenhum momento poder compactuar com qualquer tipo de censura prévia. Então, tudo devidamente instaurado, com procedimento judicial amplamente adequado ao contraditório para a defesa. Vamos ver qual vai ser o cenário. Mas, infelizmente, sabemos que as pessoas, quando ficam em casa, trancadas, se escondendo atrás, muitas vezes, de redes sociais, acabam praticando delitos, onde pensam e acham que não vão ser encontradas, mas hoje em dia a tecnologia é muito avançada, pelo número de IP você consegue identificar da onde surgiu, da localização exata da onde veio aquele tipo de informação. Então tem que ficar atento. Sempre existiram, mas houve um aumento tremendo também com relação àqueles golpes virtuais em WhatsApp, onde pede número de conta. Então a gente viu, infelizmente, um aumento, e fica aqui a dica para quem estiver atrás do computador ou do seu telefone, todo cuidado é pouco, não apenas com a sua manifestação, mas principalmente com fornecimento de dados, transferências bancárias, eletrônicas, porque teve um aumento considerável nessa época de crise econômica, financeira, né, da saúde, a crise do Covid. Então, vamos tentar ajudar aqui um pouquinho os nossos telespectadores, doutor. Os crimes mais comuns e qual o perfil das pessoas que mais suscetíveis a cair nesses crimes? A gente viu um aumento muito grande aqui, acompanhamos, recebemos várias denúncias na ordem, inclusive as situações que envolvem o compartilhamento de dados das redes sociais com o seu telefone pessoal. Muitas pessoas colocam imagens suas em redes sociais, por exemplo, no Facebook, e colocam o seu telefone. A pessoa pega um amigo seu que é conhecido, se faz passar por ele com uma linha não clandestina, mas uma linha fictícia para a prática desses delitos, e pede transferências, ajuda financeira, pagamento de contas porque está numa situação de emergência. Esse tipo de delito aumentou muito, e a criatividade, né, desses criminosos é enorme, que cada vez a gente vê uma nova. Na semana passada, agora tinha um que envolvia, inclusive, um advogado pedindo informações de receita para receber um procedimento de precatório. Então, fica aqui a dica. Não conhece o número, não envia nenhum tipo de dados. E proteger, principalmente, as suas redes sociais, né? Coloque pessoas de confiança no seu círculo de amigos, evite exposição a todo o público, porque muitos infratores podem pegar suas fotos, pegar seus dados pessoais e fazer-se passar por você para acabar cometendo o delito e prejudicando terceiros. Então fica aqui, todo cuidado é pouco com relação ao WhatsApp, principalmente, e redes sociais. Em relação ao WhatsApp, doutor, o que a gente percebe que eu acho que o crime da semana, o crime do mês, que a gente pode falar, são realmente quando entra por alguma empresa ou se faz por algum amigo e manda um código por SMS, né? No momento que a pessoa repassa esse código do SMS, a pessoa consegue clonar o celular e aí começa toda essa bagunça. As pessoas se passam por você e pedem dinheiro para os seus amigos. Esse a gente pode dizer que é o golpe mais comum? É o mais comum, sem dúvida, e é importante tomar o cuidado, porque normalmente eles criam uma história. Olha, você quer um convite para uma festa de aniversário, o convite está indo virtual. Confirma o SMS, o número, para ver se você recebeu o convite. Aí você dá o número e imediatamente ele bloqueia o seu WhatsApp, se faz passar por você e começa a mandar mensagens para todos os seus amigos pedindo dinheiro como se fosse você estivesse numa situação de emergência. Então, tomem muito cuidado, não confirmem dados nenhum por telefone, evitem qualquer tipo, e vale a pena chamar também que não apenas por telefone. Muitas situações, esse crime, esse delito é praticado por e-mail, né? Então, onde pede a confirmação de dados por e-mail, se fazendo passar por uma instituição financeira da qual você tem a conta. Então, evitem, porque esses crimes estão cada vez maiores, infelizmente, no Brasil. Segundo essa empresa que a gente comentou anteriormente, o crime que mais aumentou foi a criação de sites falsos. Há algo que explique por que essa passou a ser uma alternativa mais utilizada pelos criminosos? Essa questão também do delivery muito forte nesse momento de pandemia?
Sem dúvida, a criatividade deles é tremenda. Não apenas sites de delivery, mas sites muitas vezes de venda de produtos eletrônicos com promoção aí que chama a atenção de todos. Você pega a televisão com 50% de desconto. Então, cuidado. Não pode se ater a passar dados bancários em cartão se não tiver confiança. Quando for realizar uma transação, olha lá em cima no site para ver a veracidade do site, se o site condiz com o domínio atual, porque normalmente eles invertem um domínio e é um domínio criminoso para a prática de crimes virtuais. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre crimes virtuais. É só um minuto, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o aumento no número de crimes digitais durante a pandemia. E sobre esse assunto a gente está conversando com o presidente da OAB de Santos, Dr. Rodrigo Julião. Doutor, a gente está falando sobre crimes corriqueiros, né, golpes do cotidiano que muita gente acaba caindo, infelizmente, e a informação é a nossa maior arma nesse momento. Agora, em relação ao auxílio emergencial, também há sites que trabalham com benefícios oferecidos pelo governo federal, como o auxílio emergencial. O que esses sites prometem? Quais os cuidados que as pessoas precisam ter, então, em relação a isso, que pode acender aquele alerta de que esse seja um site falso? Sem dúvida, como estávamos falando no bloco anterior, é importante tomar muito cuidado com a origem do site, se certificar que é realmente um site oficial ou vem de um aplicativo oficial do governo federal. É muito fácil de fazer essa certificação, então cuidado quando receber qualquer tipo de pedido de benefício ou de informações eletrônicas, porque eles tentam se fazer passar como se fosse um benefício para você no primeiro momento, para no segundo momento lesá-los, cometendo condutas criminosas, não apenas às vezes no aspecto financeiro seu, mas às vezes pegando dinheiro de pessoas próximas a você, seja em redes sociais, seja no WhatsApp e também agora com esse aumento dos sites criminosos. Não apenas do auxílio do governo, por muitas vezes também venda de produtos eletrônicos, falamos no bloco anterior, né? Benefícios eventualmente cedidos, ou compra de supermercado, ou compra de brinquedos. Então, a criatividade dos criminosos é enorme. Então, a gente tem que estar sempre atento para não cair nesse tipo de conduta que possa levar um prejuízo financeiro e, às vezes, inclusive, num abalo, inclusive, moral. Nos últimos dias, a Polícia Civil de São Paulo desarticulou uma quadrilha que trabalhava com esses crimes digitais. Eles realizaram crimes por meio do WhatsApp e também eram acusados de invadirem o e-mail de um grande escritório de advocacia. Esses dois golpes também são frequentes? Sem dúvida. Quando eles entram na sua rede de WhatsApp, pedem a sua senha por SMS para pegar e se habilitar no seu telefone, a partir dali, eles têm aberto todos os seus contatos, faz passar por você e acaba pedindo dinheiro, ajuda, auxílio, das mais diversas formas. Seja às vezes para recarregar um telefone, seja às vezes para fazer uma transferência eletrônica, seja às vezes para comprar determinado produto e entregar na casa deles. Então, assim, a criatividade é enorme. Então, todo cuidado com relação às redes sociais, todo cuidado com relação a sites falsos e todo cuidado também com o WhatsApp e pedidos de senhas pessoais. Quem for lesado já, doutor, o que deve fazer? O que tem que fazer é fazer ocorrência, né, fazer o registro policial e procurar um advogado de sua confiança para tentar chegar à origem desses criminosos através do IP. Por muitas vezes é muito difícil, porque eles pegam linhas móveis, né, não vem de uma linha fixa e acaba dificultando o acesso. Mas quanto antes fizer o registro, quanto antes começar a investigação, a possibilidade é maior de conseguir. Então, sempre, sendo vítima, faz o boletim de ocorrência e procura um advogado da sua confiança para dar início ao processo de reparação de danos, eventualmente morais ou materiais. A gente sabe que a internet não é um mundo sem lei, apesar das pessoas, muita gente pensar que seja, né? Investigar um crime no meio digital é mais difícil do que investigar um crime no meio convencional? A dificuldade de ambos sempre ocorre, mas o problema é com o procedimento que está sendo adequado. Se a autoridade policial, quando está devidamente aparelhada para buscar
via digital essas informações, hoje em dia o acesso é muito fácil, com autorização judicial se chega de forma muito célere e muito rápida à pessoa, né? Então já tivemos, sempre tivemos, por exemplo, a questão da interceptação telefônica, tivemos a questão de rastreamento de pessoas e localização via IP do computador, da onde sai aquela informação. O importante é ficar atento a esses crimes e, na ocorrência deles ou de algum conhecido, imediatamente lavrar a ocorrência e procurar um profissional da sua confiança para pedir a reparação o quanto antes. Doutor Rodrigo Julião, muito obrigada pelas suas informações. Parabéns mais uma vez pelo mês do advogado. Gostaria de lhe dar a oportunidade para falar rapidamente com os nossos telespectadores. Gostaria eu de agradecer aqui, não apenas você, Roberta, todo o pessoal da Band, Notícias em Debate. Estamos aqui mais uma vez com enorme prazer, passando aspectos importantes à sociedade e, é claro, no mês do advogado, parabenizar todos os meus colegas advogados e advogadas e toda a população do modo geral. É um mês de conscientização e valorização dessa importante profissão guardiã da nossa Constituição Federal. É isso aí. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até mais.